Olá, eu sou a professora Márcia e vou tentar passar para vocês um pouquinho de um conhecimento de química, matéria tão complicada na cabecinha de vocês, mas vou tentar transmitir da melhor maneira e mostrar que o bicho não é tão feio quanto se pinta. Então vamos lá à primeira aula. Nós vamos começar com estados da matéria. Nós temos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Há mudanças de estados físicos que ocorrem são: sólido passando para líquido, processo se chama fusão. Líquido passando para gasoso, processo se chama vaporização. Processo do gasoso para o líquido, liquefação ou também conhecido como condensação. E líquido para sólido, chamado como solidificação. Existem mais 2 passagens de estados físicos que ocorrem diretamente de sólido para gasoso, chamado de sublimação, e de gasoso para sólido, chamado de ressublimação. Os estados físicos têm forma e têm volume. Como que isso acontece? No estado sólido, a forma é própria. Um exemplo disso, quando você tem água, que você passa ela para o estado sólido, se transformando em gelo, a forma que o gelo vai ter é a forma do recipiente que ele está contido. E o volume é sempre constante. No estado líquido, a forma é variável. Se eu colocar 1 litro de água numa jarra, eu vou ter o formato da jarra. Se eu colocar 1 litro dentro de uma bacia, ela vai ter a forma da bacia. Então, nós dizemos que a forma é variável. O volume não modifica, ele é constante. Sempre nós vamos ter 1 litro de água no estado líquido. Já no gasoso, forma variável. Se nós tivermos gás dentro de uma bexiga, dependendo do tamanho da bexiga, ela terá forma variável. Pode ser uma bexiga pequena ou uma bexiga com uma expansão bem maior. E o volume também se torna variável. Um caso específico de vaporização. Vaporização voltando, passagem de estado líquido para estado gasoso. A vaporização se define de 3 maneiras. Evaporação ocorre de maneira lenta. E isso você vai imaginar que você tem uma roupa pendurada no varal, onde ela sofre a ação do calor, do vento, né, do dia mais úmido ou menos úmido. Então, é lentamente que isso ocorre. Já a ebulição. Ebulição é quando você fornece energia e calor à tua substância. Então, há um aumento de temperatura. Exemplo, você ferver a água para fazer um gostoso cafezinho. E calefação é a maneira mais rápida de vaporização. Então, a gente sempre pede para o aluno imaginar que ele tem uma chapa onde ele está fazendo um sanduíche. Essa chapa está numa temperatura muito elevada. E você respinga água na chapa. Ela evapora. Algumas gotas de água, gotículas, não chegam a encostar na chapa. Elas evaporam antes de ter este contato. Mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar agora do átomo. Átomo. No início foi dito que átomo era a menor partícula da matéria indivisível. Por isso nós temos a palavra átomo. A com o significado de não. E tomo, significado de divisão. Portanto, átomo não divisível. Com o passar do tempo, nós descobrimos que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, seria o centro, nós temos os prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga elétrica. E, girando em torno do núcleo, nós temos uma eletrosfera. Nesta eletrosfera, nós temos os elétrons que circundam em volta do núcleo e têm carga negativa. Então, nós podemos comparar o átomo com o sistema solar. O Sol, centro do universo, seria o núcleo, formado por prótons, partículas positivas e nêutrons. A eletrosfera seria os planetas girando em volta, onde eu tenho os elétrons que estão circundando o núcleo.
Hoje em dia, já se tem uma teoria muito moderna sobre átomo, conhecido como teoria dos quarks. Nessa teoria dos quarks, já está comprovado que não existe mais 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons, mas existe 12 partículas elementares. Dessas 12 partículas elementares, nós temos 6 quarks e 6 leptons. Nos quarks, nós encontramos já os conhecidos prótons e nêutrons, e dentro dos 6 leptons, nós temos os elétrons, que têm a carga negativa. Outras subpartículas existem, mas que no momento não nos faz necessário tomar conhecimento. Tudo bem? Tá. Vamos falar agora sobre o diâmetro do átomo. Nós pensamos no núcleo e, girando em torno desse núcleo, a eletrosfera. Então, olha bem, se eu pensar num átomo, já imaginando Sol e os planetas girando em torno, né, a órbita, nós temos que o átomo tem o diâmetro de 10 a menos 8 centímetros, unidade conhecida como 1 angstrom. E o diâmetro do núcleo, que seria menor, porque está dentro da eletrosfera, nós temos 10 a menos 12 centímetros. Então, isso já dá para imaginar como um átomo é uma partícula muito pequenininha. Já que ela é tão pequenininha, nós vamos dizer sobre a massa dessas partículas. Próton, localizado no núcleo, tem massa conhecida como 1. A mesma coisa, a massa do nêutron, também conhecida como 1. Quer dizer, a massa do próton é igual à massa do nêutron. Não que o valor real seja 1 grama ou 1 quilograma, não. Vamos dar uma unidade 1 fixo. E, quando se coloca, vamos supor, numa balança, eu posso imaginar que a massa do próton é igual à massa do nêutron e elas estão equilibradas. Quando eu tiro o nêutron, tem um próton e coloco o elétron, a gente percebe que a massa do elétron é muito menor do que a do próton. E para que essa balança seja equilibrada de novo, eu preciso de 1840 elétrons. Então, onde se afirma que a massa do próton é igual à massa do nêutron, mas que são necessários 1840 elétrons para fazer a equivalência. Correto? Outra coisa. Átomo isolado. O que significa isso? É um átomo que não perdeu e não ganhou elétrons. Ele está no seu estado normal. Quando o átomo está no seu estado normal, quer dizer, não foi tirado elétron dele, ou não foi adicionado elétron, eu posso afirmar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Significando, então, que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Correto? Continuando, temos representação de um átomo. Hoje nós temos 118 elementos ou átomos conhecidos. Desses 118, 90 são naturais, existem na natureza. 28 artificiais, quer dizer, produzidos em laboratório. Bom, como eu vou diferenciar 118 elementos? Da mesma maneira que eu diferencio as pessoas. Todas elas têm um nome, têm um sobrenome, têm afiliação, têm data de nascimento, e eu faço a diferenciação. Com o átomo, a mesma coisa. Todo elemento químico tem um símbolo. Lembrando que este símbolo pode ter apenas uma letra maiúscula ou 2 letras. No caso de 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda deve ser minúscula. Um exemplo,